Buenos días a todos y a todas. Gracias por las invitaciones, mi amigo Roberto Zopolo Pecanero. Como vocês perceberam, eu não hablo espanhol, tampouco portunhol, tampouco português. Vou falar um português que se mistura com um português do sul do Brasil com o norte, nordeste do Brasil. No sul do Brasil, se habla assim: meu nome é Carlos Roberto Martins, sou investigador da Embrapa e trabalho com fruteiras, pecan. Em norte e nordeste do Brasil, se habla assim: meu nome é Carlos Roberto Martins, sou investigador da Embrapa e eu trabalho. Com quem me ajuda? Com pecan. Vamos falar um pouco devagar e um pouco mais rápido à medida que a gente vai conversando. Mas eu vou falar em português, porque senão eu não consigo raciocinar as duas coisas juntas, tá? Me perdoe por essa indelicadeza com vocês. Então, o convite foi feito para falar sobre avanços da nossa pecan no Brasil, né? Aonde nós estamos. É importante comentar que eu pertenço, então, à Embrapa Clima Temperado. A Embrapa Clima Temperado ela trabalha nessa região sul, vizinha aqui ao Uruguai, né, a Argentina. E trabalhamos com diversas culturas, dentre estas, a Nogueira Pecan, a pecan, né, que retomou, e vocês vão entender o porquê dessa retomada quando eu falar mais adiante, com os trabalhos de pesquisa, né. Nós estamos aqui, eu sou da Embrapa Clima Temperado, que está localizada em Pelotas. Essa unidade ela tem a sede com 287 hectares, uma outra estação experimental com 3.000 hectares e a estação experimental Cascata, aonde eu estou, que trabalha essencialmente com agricultura de pequenos produtores, sustentável, né, agricultura orgânica. Hoje nós estamos ao redor de 80 a 90 pesquisadores dentro da unidade, trabalhando com 350, 300 pessoas, entre analistas, pesquisadores, investigadores, enfim, né? Que trabalhamos com diversas culturas, desde pecuária até... O pessoal tem uma expressão lá que nós trabalhamos da pimenta ao satélite, né? Então, trabalhamos com bastante coisas lá. Dentre elas, a novidade que é a pecan. Bom, o que nós temos de frutos secos no Brasil? Nós temos essa gama de frutos secos, é importante falar isso, porque ela, diferente de outras frutas, a pecan ela não compete com citros, com maçã, com banana. Ela é uma outra segmento. Esse segmento, sim, que é o segmento dos frutos secos, né? Então, tem desde castanha portuguesa, noz chilena, castanha do Brasil, castanha do caju, avelã, pistache, amêndoa, noz pecan, baru e macadâmia, né? E que tipo de frutas nós temos dessas frutas secas no Brasil? Basicamente essas, né? Castanha portuguesa, castanha do Brasil, castanha do caju, noz pecan, baru e macadâmia. E aonde nós produzimos elas, né? Então, castanha, obviamente, do Brasil, também conhecido como castanha do Pará, é nesta região norte, o caju na região nordeste, a macadâmia na região centro-oeste do Brasil, juntamente com a castanha portuguesa, um pouquinho mais ao oeste, mas também dentro do centro, que é o baru, que vem desenvolvendo muito, que é uma fruta nativa, né? E a noz pecan, que está mais aqui na nossa região, que é a região sul. E é o de qual nós pretendemos, então, falar com vocês nesses próximos minutos aí, né? Já começa que nós chamamos ela de Nogueira Pecan, vocês perceberam, né? Já é uma diferença. Aí alguns falam de noz pecan, né? E outros já falam de pecan. Então, e aí tem várias outras formas de escrever, mas todas elas a mesma fruta. Aqui eu não vou me ater muito ao
ao todo o roteiro histórico, mas só para chamar a atenção de que o início da PECAM no Brasil já aconteceu lá no século passado, em 1910, 1915, com alguns plantios, né? Depois, logo em seguida, este viveiro, que é muito tradicional, que ele importou muitas frutíferas dos Estados Unidos, da Europa, e passou a produzir no Brasil inteiro. Deste viveiro se plantou na região aqui de Antagorda, então, os primeiros pé franco que veio a Nogueira dos Estados Unidos e plantaram aqui, então, de pé franco em Antagorda. Logo em seguida, 50, 60, foi enxertado. E um divisor de águas, que foi o que ontem nós estávamos comentando com o Roberto, foi na década de 60 e 70, houve uma lei de incentivos florestais, nos quais nós passamos, então, a produzirem, com uma certa forma, sendo incentivado pelo governo, desde maçã, é um exemplo, e a PECAM também veio junto com essa lei de incentivo. Então, surgiram, em 1966, o PITOL, e em 68, o LINC, né, que é o seu Geraldo Link, hoje é a Pecanita, que são, digamos, as referências do início, digamos, do primeiro ciclo que a gente fala da nossa PECAM. Então, aqui o seu Luizinho Pitol, que é uma referência e um visionário e um incentivador da PECAM, lá de Antagorda, né, alguns de vocês aqui conhecem, do Rio Grande do Sul, e a Pecanita, né, uma empresa com alguns anos já cultivando, então já tem mais de 40 mil árvores, então, de um pomar contínuo, que se destaca nessa região, né, para ter uma ideia, toda essa área aqui, eles estão ampliando, né, ainda o cultivo, mas é uma área bastante significativa e, de certa forma, serve de referência para todo o Brasil. A Embrapa, juntamente com a Universidade Federal de Pelotas, publicaram alguns estudos neste primeiro ciclo, foi aqui na década de 80, alguns estudos, né, e algumas informações. Mas aqui sim, que a gente chama aqui, eu estou chamando desse chamado segundo ciclo da PECAM, que começa realmente agora mais perto de onde nós estamos, que foi a partir de 2005, onde houve novos investimentos, houve um apoio muito grande da Emater para que houvesse essa diversificação. Então começa a surgir outros movimentos, como aconteceu em 2010, o seminário de Nós PECAM, o primeiro seminário de Nós PECAM em Antagorda, né? E também, em 2011, o envolvimento da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Fronza, que está aqui, né, junto com outros colegas, também são referências desde então na PECAM. Em 2014 e 2017, eu levei 3 anos para conseguir aprovar o projeto de pesquisa da Embrapa, né? Não sei se eu sou incompetente ou a gente é muito demorado nessa história, tá? Mas demoramos bastante tempo para conseguir aprovar isso, né? E esse é o que nos mantém os nossos trabalhos de pesquisa, né? Que ele envolve basicamente 4 eixos principais, que é um pouco o conhecimento de como estão os pomares, a caracterização das cultivares e a distribuição geográfica, o zoneamento edafoclimático, um pouco de se saber os diagnósticos, né, os problemas que nós temos fitossanitários, e também já elencar alguma coisa sobre o manejo dos pomares. Estou falando muito rápido? Claro que está. Mais gaúcho, né? Mais gaúcho, né? Não estou tanto nordestino. E aqui também, em 2017, houve o lançamento do programa ProPECAM. Vocês já ouviram falar em outras línguas, né? Mas em português também ficou assim. O Câmara Setorial, né? O surgimento da Câmara Setorial e o Plano Safra, né? Então, aqui para mostrar o surgimento então do Programa Estadual de Pecanicultura no estado do Rio Grande do Sul, né? Que vem nos dando subsídio para o desenvolvimento da cultura. Então, em 2017, a PECAM também já estava no Plano Safra do governo brasileiro. Esse aqui é o plano de agora, né, mas é o que contempla, então, pequenos produtores, médios produtores, né, com 3% a 4% por ano de juros, né, enquanto os médios 6% e os 8% para os demais. Carência de 3 anos e 10 para pagar. Essas são as condições que nós temos de investimento, né. Em 2018, surgiu o primeiro simpósio sul-americano então, da cultura da nossa PECAM, né, que foi realizado em Antagorda, que foi também um divisor
de águas dentro da cadeia produtiva, né, onde nós tivemos a participação, está aqui o Roberto, né, também participando desse evento, fazendo essa aproximação entre Brasil, Argentina e Uruguai, tanto as pessoas quanto as instituições, né. Então, foi um marco. Foi feita a primeira abertura oficial da colheita da noz pecan. Então, estavam ali grandes pessoas ali do Estado, né? Não diria tão grande porque eu estou aqui também, mas são pessoas representativas, né? E tivemos a graça de estar todas as soberanas naquele dia, alegrou e ficou o ambiente muito mais bonito. Então, tivemos essa grata satisfação. Também aconteceu em 2018 a inclusão da Nogueira Pecan. Dentro do Brasil, nós não tínhamos e não temos ainda produtos registrados para serem aplicados na nossa pecan. Então, os produtores estão produzindo ilegalmente, os profissionais agrônomos e técnicos estão recomendando produtos, né, ilegalmente, porque a legislação ainda não se adequou. E a gente conseguiu, em 2018, que nós pudéssemos fazer essa inclusão dentro do chamado grupo dos frutos com casca não comestível, que permite que nós consigamos fazer a extrapolação, as chamadas minor crops, a extrapolação de outras culturas para ser aplicado dentro da Nogueira Pecan. Então, de certa forma, isso foi um grande avanço, um grande passo que se conseguiu graças à organização da cadeia produtiva. Tá? Graças à organização da cadeia produtiva. Não foi da Embrapa. A Embrapa é uma parceira, mas universidades, produtores, principalmente, né? E aqui também surgiu, em 2018, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que é a Associação de Produtores. Eles estão aqui, né? Temos a honra de estar, o vice-presidente aqui da associação está participando aqui do evento, né? E também surgiu, nesse ano, a Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutos Secos, que é uma outra organização um pouco mais abrangente. Em 2019, esse ano, nós realizamos, alguns de vocês aqui participaram, em Cachoeira do Sul, o 2º Simpósio Sul-Americano da Noz Pecan. E aqui a gente já cresceu um pouquinho no sentido de interação. Vocês observem a quantidade de instituições e órgãos, inclusive a Associação de Produtores aqui do Uruguai, né, que também participaram conjuntamente desse simpósio, né. Então, esse evento também foi um divisor de águas, houve uma grande participação aí com mais de 400 pessoas no evento, pratos degustando para degustação de noz pecan. O Roberto também estava aqui, né. Dentro nesse dia, aqui, Roberto e demais colegas, para nossa surpresa, que foi um dia praticamente quase que meio-dia, só que foi feita uma exposição de máquinas, equipamentos, produtos, todas da Pecan, a gente conseguiu circular neste dia em torno de R$500 mil. Despretensiosamente. A gente nem queria isso, mas conseguimos, com todo esse envolvimento, fazer com que já circulasse recursos dentro desse dia. Então, houve também a segunda abertura da colheita da noz pecan, né? Isso é importante, porque a gente precisa dos políticos juntos, das instituições políticas juntas desse processo. Em 2018, a Universidade Federal de Santa Maria, o professor Diniz está aqui, fez o primeiro encontro internacional de produtores de noz pecan. Em 2019, também realizou em Santa Maria. Agora, recentemente, houve o primeiro encontro estadual de noz pecan em Caibi, que é em Santa Catarina, que praticamente era só o Rio Grande do Sul que estava fazendo, mas Santa Catarina também fazendo esse envolvimento, né? Então, houve uma... E, principalmente, no caso, nós temos a EPAGRE, que é uma instituição de pesquisa e extensão, que ela vem se apropriando da questão da pecan. Por quê? Porque os produtores estão demandando isso, né? E agora, que bem recente aconteceu na Expo Inter, essa feira, que eu não sei se vocês conhecem, é uma grande feira que circulou em torno de quase 500 mil pessoas durante 2 finais de semana, e nesta semana, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, junto com a Câmara de Propecan, participaram, então, expondo produtos, mostrando para as pessoas os produtos da noz pecan, os frutos, né? E foi, eu acho que, um evento muito interessante, e aqui eu posso até dividir algo dos bastidores.
que um colega foi convidado para expor o produto, né, para vender algum produto, mas ele não estava muito acreditando na feira e no potencial que existe essa feira. Ele disponibilizou o produto para ficar durante toda a feira e foi praticamente num final de semana, um dia, 2 dias. Eu acho que é por aí, mais ou menos, né? Eu estou aumentando um pouco a mentira, mas é mais ou menos por aí, né? Então, mas foi realmente uma grata surpresa. Por quê? Porque também as pessoas não conhecem o que é pecan, né? As pessoas não conhecem. No Brasil, se você fala pecan, poucos sabem o que é, né? O que é isso, né? A fala nozes, aí já relaciona as nozes chilenas. Então, tem muito desconhecimento ainda da população brasileira, né? Bom, e outros avanços, né, outras ações que vão acontecendo aí à medida em que a gente começa a trabalhar e ver essa percepção de como está se desenvolvendo a nosso pecan. Agora, alguns dados aqui em relação à produção de nosso pecan, já foi mostrado aqui, né, mas como isso vem crescendo, se a gente vê de 2004 até 2017, isso obviamente é o consumo, né? É o consumo de nosso pecan que vem proporcionando esse aumento da produção, né? Os principais países produtores já foram aqui mostrados, né? Só para a gente ter uma ideia em relação ao mapa, né? Obviamente a região Estados Unidos e México é o predomínio, e depois temos as outras regiões, né? Que foi comentado aqui até hoje pela manhã, né? E como cresceu, chama atenção, esses são os dados do INC, chama atenção de como, normalmente, a África do Sul estava só em 1%, e agora ela já aparece com 7% dentro do mercado nacional, do mercado internacional, como sendo um novo segmento que vem crescendo, né? Essa revista aqui, para nossa surpresa, essa revista que é do INC, né, do Noite-Fruits, que é de julho de 2019, ela já traz, até então, digamos assim, a produção brasileira era irrisória ou não era reconhecida, e agora, para nossa surpresa, é que começa, então, inclusive até os dados da China, que antes não aparecia, né, dentro dessas publicações, agora começa a aparecer os dados da China e também do Brasil, demonstrando isso um pouco a cara do produto brasileiro ainda, né? Mas, essencialmente, nós importamos as nozes, né? O Brasil importa as nozes. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse tracejado aqui é o preço, e o vermelho é a quantidade de noz pecan, ou de nozes, né? A gente não faz uma classificação de nozes, de frescas, secas, seca com e sem casca, né? Então, a gente observa que há um crescimento em todos os anos, fora 2010, aqui, que é uma outra situação que não vem ao caso agora. O que nós importamos bastante, então, a grande parte são nozes. Veja que eu não estou falando pecan, estou falando nozes, né? Então, nozes e depois avelã e as demais frutas. E aí, quando a gente observa o que é essas nozes, porque não há uma distinção de nozes, noz chilena e noz pecan, no Brasil ainda, a gente observa que todo isso aqui é o que o Brasil importa de nozes, ao longo desde 2005. E grande parte que importa vem do Chile. Do Chile, noz chilena. Então, grande parte é de lá. Chama atenção aqui que essa foi uma importação aqui da Argentina, que aconteceu ano passado, que saltou de 170 mil para 420 mil quilos, onde o governo brasileiro autorizou a importação a um acordo que eles fizeram, um acordo bilateral, né, que permitiu a importação de pecan com casca e sem casca, né? Então, isso chamou bastante atenção, e a gente foi bastante acionado em relação a isso, né, perguntando, mas como, Carlos? Como que acontece isso importando pecan se nós estamos produzindo? Mas, na verdade, nosso mercado faltou pecan, né? Faltou produto naquele ano, e as coisas, às vezes, acontecem em um patamar em que realmente, dos nossos governantes, desses acordos comerciais que passam, muitas vezes, por cima dos setores produtivos, né? O Brasil exporta alguma coisinha, mas é praticamente irrisório, tá? Com nozes, mas se projeta isso no futuro alcançar o mercado exterior, principalmente com a pecan, né? E aonde que nós cultivamos nosso pecan? Eu falei que era na região sul, mas também tem alguns relatos de pomares instalados em Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, até na região do Espírito Santo, que são regiões bem mais quentes, tá?
que nós temos? Olha, como nós evoluímos os nossos pomares? O que nós tínhamos de área plantada em 2005, algo ao redor aí de perto dos seus 2.000 hectares. Hoje, nós estamos alcançando, isso é uma estimativa, obviamente, em torno dos seus 8.000 hectares de nosso pecan. Né? Grande parte, como vocês podem observar, são pomares novos. A estimativa, então, da produção brasileira, desde 2014, nós atingimos nesse ano, acho que talvez seja a maior safra que nós tivemos de nosso pecan, algo em torno aí de 3.000 a 3.500 3.500 quilos de pecan. Né? Obviamente, a gente já faz aqui uma projeção, isso é que eu estou fazendo, de que vai haver a questão de flutuação, de alternância de produção. Né? Esses são os 3 estados do sul, para vocês observarem quais os municípios onde se cultiva nosso pecan. Os verdes são, o verde mais intenso, são os menores, de 0 a 3 hectares, e à medida em que vai aumentando, para o vermelho é onde está a maior área plantada. Então, esse aqui é no Paraná, em torno de 700 hectares, 63 municípios atingidos. Santa Catarina, nós já temos em torno de 63 municípios, 400 hectares, é mais desses números, tá? A gente já soube que há uma inconsistência nesses levantamentos, mas dá uma noção de como isso vem crescendo. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, então, bem vizinho aqui com o Uruguai, onde tem em torno de 30% dos municípios com pecan, mais ou menos em torno de mais de 5.000 hectares, de pomares comerciais. Tá? Pomares comercial, pomares empresariais, que é um outro segmento que eu vou mostrar para vocês, um outro tipo de pomar que nós temos lá. Então, aqui só para ter uma ideia dos números do levantamento de 2017, então mais ou menos mais de 5.000 hectares, então produção de 2.000 e mais de 1.000 produtores ligados. Né? As produções de mudas, nós temos, obviamente, as mudas embaladas, né? E também mudas de raiz nua. Né? Aqui está o Henrique servindo de modelo, ele nem sabe disso, ele vai me cobrar depois. Né? Mas ele está servindo de modelo para a gente ter uma ideia do tamanho dessas mudas. Né? Se produz, em 2017, chegamos a perto das 200.000 mudas, em 2018, 250.000 mudas dos principais viveiros, esses viveiros ligados ao Propecan. Então, essas informações, é um número bastante grandioso de mudas que estão indo para o campo. Né? Temos as principais empresas, essas aqui, se soma-se mais uma ou duas que estão fora, mas que dominam o mercado de compra de nozes, né? Que acabam processando, comprando e vendendo essas nozes, que é a nossa pecan. Né? Para ter uma ideia, o preço médio da noz que paga para o produtor, né? Ela seca, em torno de, desde 2013, esse índice varia bastante. 2016 foi um ano bastante atípico, né? Que fez com que muita gente se emocionasse com o plantio de pecan e acabaram, pelo alto preço, chegou até alguns locais serem pagos até R$21 o quilo. Né? O que era, de uma certa forma, uma inverdade, hoje a gente observa. E aqui está o preço em dólar. Né? Houve uma grande variação em reais, mas no dólar, em função da flutuação da moeda, ela se manteve mais baixa. Então, enganou um pouco, assim, digamos assim. Né? Hoje, neste ano, a gente baixou bastante em função da grande oferta, que está girando aí em torno de R$8 até R$12 para aquelas nozes de melhor qualidade. Então, há uns parâmetros que as empresas que compram utilizam para fazer essa compra dos produtores, né? A umidade, o tamanho, o rendimento, a qualidade de mofadas, xoxa e a questão de impurezas que essas empresas detêm de maior grau, né? Para um menor grau de qualidade desses produtos. Estamos trabalhando também, isso aqui já com parte de pesquisa, a questão do zoneamento, o zoneamento agroclimático. Aqui está o zoneamento de frio, né? Para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, onde já nós temos estratificadas as cultivares com baixa necessidade de hora frio até as com maior necessidade de horas frio. Né? Estamos trabalhando agora, esse aqui é o zoneamento agroclimático, e nós vamos colocar um outro shape aqui para que nós possamos ter, então, o zoneamento edafoclimático, restringindo um pouco mais para plantio de pecan. Né? Bom, o
que nós temos como é que é a nossa situação dos nossos pomares, né? Essa foi um pouco uma parte mais econômica, mas como é que nós estamos, assim, a grosso modo, como estão a maioria dos pomares brasileiros? Nós temos, aqui eu classifiquei eles em 4 tipos de pomar. Os pomares caseiros, os pomares em recuperação, e os pomares de 30 a 40 anos, e os pomares de 0 a 10 anos. Então, os pomares caseiros, que ocupam grande parte da área, aliás, isso está fora da área de produção, mas que ocupa uma extensa área, número de produtores, que é o tipo que o produtor tem. Isso aqui é um pomar em São Lourenço, perto de Pelotas, então tem a sua 1, 2, 3, 4 plantas de noz pecan, e ali ele colhe 400, 600 quilos, depois colhe 100, depois vem de novo, colhe 200, e assim, né? Tem uma grande variação, produz o seu produto e vende em feiras, né? Essencialmente uma agricultura bem familiar. Tá? Esse aqui é um outro exemplo. Então, essa aqui produz praticamente, essa planta aqui produziu 400 quilos, isso em 2 vizinhos no Paraná. Eu coloquei aqui em 1973 porque ela tem a minha mesma idade. Essa planta aqui, olha a diferença de tamanho, né? E que é essa aqui. Né? E é interessante, esse produtor tem um caso bem singular, que representa muito como a pecan está no Brasil. Aqui, o produtor plantou nosso pecan, a nogueira, para fazer sombra para o aviário, para a criação de pojo, né? Só que e aí ele começou a colher as nozes, e ele foi se entusiasmando, e aí houve uma crise na criação de frangos. Ele acabou tirando o aviário e plantou pecan no meio do aviário. Então, simboliza um pouco de como está a pecan no Brasil aí, né? Bom, nós temos também os pomares em recuperação, que são aqueles pomares que foram plantados lá naquele primeiro ciclo que eu falei para vocês, em 1960, por ali. Então, aqueles pomares mais antigos, mais velhos. E esses pomares, como a pecan começou a dar dinheiro, o pessoal começou, então, a investir na recuperação desses pomares que estavam abandonados. Né? Ficaram abandonados durante esse primeiro ciclo. Então, como é que eles estão fazendo? Substituindo copa, né, plantando outras cultivares copa, fazendo replantio, né, aqui fazendo sobreenxertia, fazendo a poda de renovação e fazendo adubação desses pomares. Né, e isso vem respondendo gradativamente. Né. Nós temos também pomares de mais de 30 anos que estão em produção, né, esses pomares mais antigos também do primeiro ciclo, então aí com as suas produtividades, uma produtividade que varia aí de 500 até 1 tonelada por hectare, 1,5 toneladas, dependendo da situação. Né? Então, representam esses pomares mais antigos. Né? E grande parte dos nossos pomares, que são os pomares que estão com 10 anos, aí, né? Os pomares sendo plantados e os pomares que estão numa outra concepção do que foi plantado aqueles antigos pomares. Né? Então, esses novos pomares que estão sendo plantados com uma outra característica, com uma outra condição e com outras perguntas que estão sendo feitas para a pesquisa responder. Eu acho isso muito bom, porque garante meu serviço, né, gente? Porque a gente precisa trabalhar, precisa pesquisar. Então, está fazendo muita pergunta, muitas dúvidas de como a gente vai manejar os problemas que estão surgindo, espaçamento, crescimento, para segurar a fruta, a qualidade da fruta, a produtividade, sabe? Então, muita coisa para a gente fazer. Bom, o que nós temos hoje? Nós temos em torno, nós fizemos um levantamento, mais de 50 variedades que os brasileiros cultivam, sendo que destas, em torno de 41 são registradas no Ministério da Agricultura, ou seja, tem os mantenedores, né? E grande parte dos pomares aí que circulam com 20 e poucas cultivares, sendo as mais plantadas em torno de 6, né? Que são essas aqui. Barton, Shawnee, melhorada, imperial, importada, desirable, Jackson, né? Que são os que predominam nos pomares brasileiros. Mas o que a gente está, e isso é um desafio não, o que a gente está fazendo uma prospecção é de que provavelmente em anos à frente nós teremos uma mudança grande neste comportamento das cultivares. Né? Algumas cultivares, como por exemplo a Shawnee, em função da suscetibilidade a doenças, né, a sarna principalmente, vem sendo substituída. Né? E a nossa principal cultivar
que a gente a gente fala lá no Brasil que ela é o nosso búfalo, que é a Barton, né? Então, a Barton é a principal cultivar, né? A gente obteve resultados ali já com condições de cultivo e rendimento de amêndoa de até 52%. Então, até esse levantamento está disponível nessa publicação da Embrapa. Aqui um pouco de pesquisa que nós vemos tentando fazer um pouco da caracterização morfogenética dessas cultivares, né, porque os pomares também, de uma certa forma, tem um pouco de confusão de cultivares e variedades, mistura de cultivares. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí de diversificação. Os estudos de comportamento fenotípico e produtivo, a exemplo de que foi feito aqui pelos colegas hoje pela manhã, né, mostrando esse comportamento. O de compatibilidade, inclusive com o INEA, que o Rudinei tem que defender a tese dele, eu já estou dizendo assim, tem que defender, o Rudinei está aqui, né? Temos que defender esse trabalho. Uma caracterização da fertilidade dos solos, também para entender um pouco do que está acontecendo nesses pomares. Um pouco de dúvidas que vêm surgindo em relação ao espaçamento, né? A densidade em manejo, vocês observam aqui a diversificação que nós temos de espaçamento, a maioria é 10 por 10, né, mas tem 12 por 12, 15 por 15 e tantos outros espaçamentos e manejos diferentes. E alguns desses manejos, quando plantados e esse é o experimento lá de Santa Rosa, Roberto, que nós estamos comentando, em que o produtor chegou agora com 9, 10 anos e está começando a ter problemas de secamento de ramo, porque ele plantou em um espaçamento muito adensado, né? E até o solo dele muito fértil, e acabou as plantas já com 8, 9 anos se encontrando, e pelo sombreamento seca os ramos. Todos sabem que para produzir pecan precisa de sol. Se tem sombra, não tem fruto, então não precisa de sol. Então nós estamos fazendo aqui um experimento com poda de contenção, que é essa poda que é feita simulando o que o equipamento faz, né? A poda central, que é a poda de aclareio, e desbastes de planta, né? Então um produtor que nos cedeu gentilmente a sua área para fazer isso, gente, né? Derrubar a planta. Aqui eu não trouxe o som do motosserra, mas tem um som do motosserra aqui do experimento que é trágico. Eu estava aqui nesse dia, eu virei as costas assim, digo, meu Deus do céu. Porque você cortar uma planta dessa, uma planta que está iniciando a sua plena produção, chega a dar uma tristeza. Mas ele tem problema de sombreamento, né? E a gente já observa isso já na primeira. Só para ter uma ideia, olha, o número de ramo seco nas plantas sem poda, naquela área em que nós já mexemos, isso no primeiro ano, né, em torno ali de 6, 7 ramos. Poda de contenção, a poda central, vocês observem que já começa a modificar, tá? Já com o primeiro manejo. Esse é nós chamamos que é a unidade de referência tecnológica de Nogueira Pecan, isso em Santa Rosa, né, onde participam o produtor, a Universidade Federal de Pelotas e a Embrapa, né? Também aqui mais um outro experimento mostrando em relação de poda e manejo, em verde com poda, em azul sem poda. Aqui você pode observar, bom, mas a Jackson não podou e produziu menos, mas houve aqui um problema de não coincidência de floração, né? Estamos iniciando um trabalho de reconhecimento de cultivares tolerantes à sarna e antracnose, isso lá dentro da estação da Embrapa, né, e em outros parceiros. Também temos agora aqui falar rapidamente sobre alguns tipos de produtores, tá, gente? Produtores, investidores, esse é o nosso presidente da Associação Brasileira de Pecanicultura, Carlos Scheibe, né? E ele eu cito aqui, como tenho a liberdade de citar ele como um exemplo de um produtor investidor, porque ele planta soja, né? E ele tem uma grande diversificação de cultivares, né? Mas também temos empresas de grande porte, como essa de Canguçu, que tem mais de 200 hectares plantados, né? Com um pouco mais de tecnologia nos plantios, e pequenos produtores com 0,2 hectares, 0,4 hectares, fazendo seus novos pomares, né? Temos pomares também em sistemas de produção orgânica, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. Uma boa integração entre pecuária e nosso pecan. Esse é um pomar mais antigo que ele fez a renovação. Obviamente, ele começou a fazer adubação
para pecan, a pastagem respondeu, e aí começou também a entrar o gado, né, um boi ali. Né. Muito forte a integração com as ovelhas, né, com gado de leite. Esse daqui também com as ovelhas, e aqui chama a atenção que pode ser manejado ela tanto com folha e sem folha, né, ou seja, inverno e verão. Alguns experimentos ou algumas áreas com produtores fazendo a integração lavoura e pecuária, né, isso aqui de corte, essa na Granja Magrinho, em Serra Alta, em Santa Catarina, espaçamento de 10 por 25. Né, ele plantou umas mudas de um outro porte que nós não estamos muito acostumados, mas que exige para esse tipo de sistema. Então, mostrando como ele é feito, são conduzidos com cercas elétricas, tá? Ele tem todo um manejo especial, então ele vai fazendo a rotação como se fosse o piquete, né, desse material. Né? Então, mostrando essa integração lavoura e pecuária aí. Né? Aqui também, isso não só em pomares novos, mas em pomares com mais de 40 anos, como é o caso aqui, esse aqui da Pecanita, onde a produção de carne faz parte do processo. Né? Mas também tem os cultivos intercalados, ou os consórcios, né? Em pomares novos, como nós temos aqui o exemplo de plantio de batata doce, papa dulce, né? Batata doce, aqui a pecan, e o produtor também tem uma preocupação em manter uma área de descanso, né? de plantas de cobertura do solo para fazer a adubação. Então, plantio também com milho, não só em áreas pequenas, com plantas pequenas de nogueira pecan, como é esse caso, mas em áreas com esse pomar no norte do Paraná, lá em Uraí, que tem mais de 40 anos, né, do Paulo Terabi, que ele cultiva milho junto com a pecan. Já foi falado aqui a questão do problema da água, não vou comentar aqui, né, mais alguns exemplos de alguns pomares, substituição de copa, tem bastante pomar de pé franco, esqueci de falar isso, naqueles pomares caseiros, muitos, grande maioria, mais de 95% são pé franco. Né? E aí tu tem uma enormidade de qualidade de nozes diferentes uma das outras. Né? Então, também, aqui um outro exemplo de um planejamento para pecuária, né? Um espaçamento um pouco mais diferenciado. Em Antagorda, né? Que é aliás, aqui em Cachoeira do Sul, na Pecanita, então um pomar com mais de 40 anos produzindo intensamente aí, né? Intensamente, não diria, mas de uma maneira constante. Em Antagorda, que é um outro centro de plantio de nogueira pecan, né? Um dos pioneiros. E aqui, para chamar a atenção de como o Brasil evoluiu bastante na questão de equipamentos, isso muito rapidamente, em questão de 3, 4 anos para cá, vem desenvolvendo, muitas empresas desenvolvendo os equipamentos, seja pulverizadores, máquinas shaker, máquina de colheitas, roçadoras. Então, isso vem ajudando muito os produtores, né? Seja um pouco também em adaptações sendo feitas aqui, como é nessa empresa, né, para fazer uma aplicação localizada. Então, também se faz ou equipamentos maiores, quando os pomares são maiores, essa na Brasil P30. Mas também tem a criatividade do brasileiro, que o brasileiro também gosta muito de ter criatividade. Né? Esse produtor, ele inventou esse colhedor de nozes. Né? Então, simplesmente, ele olha ali com esse ganchinho, ele joga ali para dentro e para dentro da caixa do cesto. Né? Então, está valendo, funciona para ele. Né? Aqueles que já colheram nozes sabem muito bem o quanto é você ficar abaixado. Né? Então, ele desenvolveu esse equipamento. Não patenteou ainda, hein? Dá para copiar. Aqui outro exemplo dos produtores, esses pequenos produtores que fazem o descascamento dessas nozes. Né? Mas também já tem empresas, como eu estava comentando para vocês, empresas que já desenvolveram a parte de limpar, de secar, de descascar. Obviamente, ainda precisa um pouco de ajustes, mas isso vem facilitando e impulsionando muito o plantio de nogueira pecan. Né? Como eu disse para vocês, eu acho que 3% da população brasileira, acho que nem isso, conhece a nossa pecan. Não sabe o que é pecan. Então, a gente vem fazendo um grande trabalho de formiguinha, né?
que é um trabalho de tentar levar o conhecimento da população brasileira sobre as frutas, né, sobre a pecan. E aqui a gente fez a cadeia produtiva como um todo, aqui são alguns exemplos, né, de ações articuladas de divulgação em mídia, como TV, internet, né, chama atenção. Esse ano até aconteceu outro, esse foi o ano passado, o primeiro workshop de nozes e castanha em São Paulo, que é um grande centro consumidor, né, onde foram chamados os chefes e eles fizeram vários pratos, né, para aquela culinária um pouco mais rebuscada, os chamadas culinária do gourmet, né? Então, demonstrando o potencial que tem a pecan, né? A questão de divulgação na mídia, novos lugares, usos e costumes, né, que está sendo utilizado com a nossa pecan, que vem sendo feito com a pecan, não só utilizando em tortas, mas aqui um salame de nosso pecan, em pão, em saladas, né, com cerveja também, né, ajuda bastante, com vinho, por que não? Então, isso vem sendo bastante trabalhado, ou vem sendo trabalhado, não, vem se intensificando um pouco mais. Vocês vejam aqui produtos de belezas utilizando, né, a pecan como um produto base, até fumaça líquida de nosso pecan, tá comercializando. Ver o que pode ser vendido da nossa pecan. E aqui também chama atenção, esse é um slide em que circulou, essa foto circulou entre os produtores, que os produtores estavam muito indignados, né? Mas a nossa pecan só a R$ 8,99 o quilo, né? Realmente é um preço bem baixo. Não, isso está atrapalhando os produtores. Mas eu também vejo por um outro lado. Eu vejo como essas nozes agora, ali no Brasil, olha só, ela está do lado até de chuchu, né? Então, isso é uma grande evolução, porque chuchu, para vender chuchu, tem que ser bom, né? Então, ela está junto também com o nosso pecan, né? Não sei como é que fala chuchu aqui no... Vocês não conhecem chuchu, né? Não. Mas vocês não estão perdendo nada, não, porque eu não gosto também. Não estão perdendo nada. Tem gosto de nada, né? Mas ela está aqui fazendo essa... eu achei interessante porque ela já começa a aparecer até como divulgação isso em supermercado, porque antes não existia, tá, gente? Bom, para encerrar, aqui eu gostaria de encerrar deixando um pouco do o que a gente pensa que vai surgir aí para a pecan, né? Quais os caminhos que a nossa pecan vai percorrer ali no Brasil, né? A gente imagina que os pomares vão ter que aumentar a produtividade, que hoje a nossa produtividade aí varia de... Olha, tem lugares que 200 quilos por hectare, né? Até uns pomares mais tecnificados, esse ano atingiram aí um pouco mais de 2 toneladas, 3 toneladas, enfim. Mas o que percebe, conversando com os técnicos, com outros colegas, que existe potencial de aumentar muito a produtividade. Mas, para isso, nós precisamos aumentar em investimento. O Rudinei hoje falou na questão da irrigação. É um deles, né? É um dos fatores que precisamos investir. A qualidade da nossa pecan. Nós pecamos muito com a qualidade ainda da nossa pecan, porque as pessoas não conhecem pecan. Quando você dá uma pecan rancificada, imagine, eu não conheço nosso pecan, vou comer uma pecan rancificada, depois eu não compro mais. Então, nós precisamos melhorar muito a questão da qualidade. A organização da cadeia produtiva ela vem acontecendo, né? E um pouco do que a gente comentou aqui é fruto disso. E, obviamente, isso não vai se conseguir se não tiver de uma forma geral, seja aqui no Brasil com a pesquisa, né, buscando soluções tecnológicas e trabalhos em parcerias. Inclusive, o que vem acontecendo, essas parcerias do que nós estamos aqui hoje fazendo, mas se intensificando entre INTA, entre INEA, entre Embrapa, entre as universidades, os produtores fazendo parte desse processo, faz com que realmente a gente tenha condições de elevar a pecan a um patamar maior do que nós temos hoje, né? E pensando isso, lá na frente, quem sabe, há pouco nós estávamos conversando com o vice-presidente, o Demian, ali, que a gente começa a pensar, de uma certa forma, na pecan sem fronteiras aqui, né? A pecan da América do Sul, a pecan produzida na Argentina, no Uruguai, no Brasil, né, que possa servir
como um grande produto para ir para todo o resto do mundo aí, né? Gente, acho que falei demais, né? Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Como les contaba a los otros expositores, luego que hable Patricio y Roberto, hacemos la mesa de preguntas, ¿está? Bueno, a continuación, el señor Patricio Enright, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Muy bien, Patricio nos va a presentar ahora, va a realizar su presentación y, como les comentaba, luego de que después viene Roberto Sopolo y ahí hacemos las preguntas sobre este módulo. ¿Está bien? Gracias, Pablo. ¿Cómo te conviene abrirlo de vuelta? Parate sobre el archivo para abrirlo. Tienes que abrirlo con Adobe. Contra botón, eso, abrir con. ¿Sí? Adobe. No tenés Adobe. Bueno. ¿Sí? Abajo. Ahí, ese. A ver si pasa ahí. ¿Es este? No, bueno, lo voy a pasar. Mira, a ver. Yo si quieres te lo paso, no pasa nada por encima y yo... Sí, acá tampoco. No. Ahí está, no, porque está unido. Yo te lo paso si querés. Página para arriba, página abajo. ¿Sí? ¿Vos me vas pasando? Yo te paso.